E aí, minha família Caipora! Tudo jóia com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o dono do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, tá? E hoje eu trago os resultados dos nossos palpites do dia 19 de julho. Foram 30 palpites com 23 greens e apenas 7 reds, tá? 77% de taxa de acertos para este dia. Já para o dia 20 de julho eu trago o resultado parcial, tá? Foram 35 palpites com 18 greens e 3 reds, tá? Dois jogos nós tivemos e um foi adiado e o outro jogo é o jogo do Young Boys que ocorrerá amanhã, beleza, galera? Temos 12 jogos ainda que estão para ocorrer, então acompanhe os resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais do Telegram e do WhatsApp, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites, que a grade é gigantesca e eu trouxe 46 palpites para vocês. Mas antes, não se esqueçam, vocês que agora entraram no nosso vídeo, inscreve aí no canal e não se esqueçam de deixar um comentário e também curtir o nosso vídeo, beleza, galera? Vamos lá para os palpites do dia 21 de julho? Bora pra intro! Bora lá então iniciar com os nossos palpites para o planejamento do dia 21. Eu trago para vocês o Cruz Azul contra o Deportivo Toluca, essa partida no México à 00:05. Teremos quase 24 horas de jogos para vocês, beleza? Então vamos lá, eu trago vitória e empate para essa partida. O Cruz Azul ele tem 48% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toluca tem 56%. No histórico, 21 partidas para o Cruz Azul, 17 empates e 18 partidas para o Toluca. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruz Azul vem vencendo as 5 partidas. E nos últimos encontros, o Cruz Azul venceu ou empatou 3 das últimas 6 partidas. Em sua casa, ele venceu 4 das últimas 6 contra o Toluca. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Ugali versus o Canberra. Traga essa partida na NPL Capital da Austrália com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. Canberra tem 88% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ugali tem 6%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Canberra e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries o Canberra venceu 5 partidas das últimas 5 que disputou. E o Ugali, ele vem sem vitórias há 5 jogos, perdeu 4 deles. Nos últimos encontros, o Canberra venceu o primeiro tempo nas 2 partidas que disputaram. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Newcastle Olympic versus o Brody Middle Magic. Traga essa partida com over 2,5 gols na Nocturne NSW da Austrália. O Brody Middle tem 59% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Newcastle tem 67%. Verificando no histórico, são 2 vitórias do Brody Middle, 3 empates e 8 do Newcastle. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brody Middle vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Portanto, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Central Coast Mariners versus o Blacktown City. Traga essa partida na NPL NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Blacktown tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Central Coast tem 56%. No histórico são 4 vitórias do Blacktown e uma do Central Coast, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Central Coast vem a 5 jogos sem empates e o Blacktown vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Melbourne Victory versus Langley. Traga essa partida na NPL 2 Vitória da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Melbourne Victory tem 55% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Langley ele tem 61%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-1 do Melbourne. E em séries, o Langley vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, 3-1 na última partida. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria deles. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Gungahlin United versus o Tuggeranong United.
Traga essa partida na NPL Capital da Austrália com mercado de over 2,5 gols. Gungali tem 71% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tongyeranong, ele tem 50%. No histórico, 2 vitórias do Gungalim, um empate e 5 do Tongyeranong. Verificando a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Gungalim vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros, over 2,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Western United versus o Brunswick City. Traga essa partida na NPL 2 vitória da Austrália com over 2,5 gols. O Western tem 55% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Brunswick tem 28%. No histórico, uma partida para o Western e 2 para o Brunswick. E a média de gols é de acima de 2,5 gols, chegando a 3 gols. Em séries, o Western vem a 10 jogos marcando gols e o Brunswick vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 2,5 nas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Adelaide United versus Adelaide City. Traga essa partida na South Austrália com over 2,5 gols. O Adelaide City tem 46% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Adelaide United tem 44%. No histórico são 10 vitórias do City, 4 empates e 3 do Adelaide United. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Adelaide United vem 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida que é o Sunshine Coast Wanderers versus o Peninsula Power. Traga essa partida na Queensland da Austrália com over 2,5 gols. Peninsula Power tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sunshine tem 44%. No histórico, 5 vitórias do Península, 1 empate e 3 do Sunshine. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Sunshine vem sofrendo gols a 5 jogos e o Península vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sunshine Winong versus South West Queensland Thunder. Traga essa partida na Premier League da Austrália com o mercado de empate anula para casa. O St. George tem 59% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Thunder tem 17%, verificando o histórico, uma partida com uma vitória de 1-0 do St. George. Em séries, o St. George vem sofrendo gols a 5 jogos e o Thunder vem perdendo a 4 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o St. George ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Thunder, fora de casa, ele não vence. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Kapalaba versus o Caboolture. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Caboolture é de 45% jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Kapalaba tem 56%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 2-1 do Caboolture. E em séries o Kapalaba vem marcando gols a 10 jogos e o Caboolture também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida que é o Mitchelton versus o Ipswich. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com over 2,5 gols também. O Ipswich tem 58% de probabilidade de vitória e 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mitchelton tem 17%. No histórico é uma partida com uma vitória de 4-2 do Ipswich. E em série, o Ipswich vem superando gols a 10 jogos e o Mitchelton vem perdendo as 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Dagonport versus o Shan United. Traga essa partida na National League de Myanmar com mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Shan tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Dagonport tem 11% com 2 partidas oficiais. Em séries, o Shan vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Shan vem vencendo no primeiro tempo na maioria de suas partidas, inclusive ele venceu em cima do Dagon na última partida. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Valmiera contra o Gominas. Separa essa partida na Virslīga da Letônia com vitória seca para casa. Valmiera tem 79% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos.
o Grobinas tem 50%. No histórico, 2 partidas para o Valmiera e 2 empates, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Valmiera vem marcando gols há 10 jogos e o Grobinas vem sem empates a 5. Últimos encontros, o Valmiera venceu 2 das últimas 4 partidas e em casa o Valmiera venceu 1 das últimas 2. Últimos jogos no campeonato, o Valmiera venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Grobinas fora de casa venceu apenas 1. Então para essa partida, vitória para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Danton Zinhun versus o Shandong Taishan. Trago essa partida com over do 1,5 gols na Superliga da China. Shandong tem 62% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nantong tem 33%. No histórico, são 2 partidas com uma média de gols de acima de 2 gols. Em séries, o Nantong vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Shanghai Port versus o Qingdao Hainu. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Shanghai Port tem 79% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Qingdao tem 56% no histórico, 4 vitórias do Shanghai e 2 do Qingdao. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em série, o Shanghai vem vencendo as 5 partidas e o Hainu vem a 6 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Shanghai Port na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Beijing Guan versus o Tianjin Jinmen Tiger. Trago essa partida na Superliga da China com vitória e empate para casa. O Beijing Guan tem 52% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tianjin tem 50%. No histórico, 16 vitórias do Beijing, 11 empates e 5 do Tianjin. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Beijing vem marcando gols há 10 jogos e o Tianjin vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Beijing Guan em 5 das últimas 6 partidas. Em sua casa, o Beijing Guan não perdeu nenhuma para o Tianjin. Então para essa partida, separei vitória e empate para casa. Beleza? Próxima partida, Interturco 2 versus o Tampere. Trago essa partida na Falcon Lane da Finlândia com vitória seca para casa. O Interturco tem 76% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tampere tem 61%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 4-0 do Interturco. Em séries, o Interturco vem vencendo 3 partidas e nos últimos jogos o Interturco venceu 3 das últimas 6 partidas e o Tampere fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida agora eu trago o Young Boys. Young Boys contra o Sion, separei na Superliga da Suíça, over do 1,5 gols. O Young Boys tem 66% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sion tem 67%. No histórico, 52 vitórias do Young Boys, 10 empates e 14 do Sion. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sion vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida? Separei o Levadia Tallinn contra o Kuressaare. Trago essa partida na Premium League da Estônia com vitória seca para casa. O Levadia Tallinn tem 75% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kuressaare tem 33%. No histórico, são 41 vitórias do Levadia, 4 empates e 2 do Kuressaare. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Levadia venceu derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, temos vitória do Levadia em 5 das últimas 6 partidas. E em sua casa, o Levadia venceu todas as últimas 5 partidas. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, agora o Grêmio contra o Vitória no Campeonato Brasileiro Série A. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Grêmio tem 53% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. Vitória tem 44%. No histórico, 10 vitórias do Grêmio, 5 empates e 6 do Vitória. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Grêmio vem sofrendo gols a 5 jogos e Vitória também. Nos últimos encontros, tivemos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Allsvenskan da Suécia, o Elfsborg versus o Midtjylland. Trago essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo também. O Elfsborg tem 50% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Midtjylland tem 72%. No histórico, são 9 vitórias do Elfsborg, 4 empates e 6 do Midtjylland. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Elfsborg vem 4 jogos vencendo e o Midtjylland vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora vamos lá para a Noruega.
eu separei o Honey Falls versus o Skjorven. Trago essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. Honey Falls tem 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, enquanto o Skjorven ele tem 50%. No histórico é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4,5 gols. Em séries, o Honey Falls vem vencendo 5 partidas e nos últimos encontros, o Honey Falls venceu a última partida, o primeiro tempo. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Honey Falls vem vencendo o primeiro tempo das suas últimas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Eslovaco versus Slavia Praga. Trago essa partida com over 1,5 gols na República Tcheca. O Slavia Praga jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O eslovaco tem 33% no histórico, 24 vitórias do Slavia, 7 empates e 10 do eslovaco. A média de gols é de acima de 2 gols em séries. O eslovaco vem sofrendo gols a 7 jogos e o Slavia vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do eslovaco, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Próxima partida, o Maribor contra o Donzali. Trago essa partida na Parva Liga da Eslovênia com over meio gol no primeiro tempo. Maribor tem 65% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Donzali tem 72 no histórico, 38 vitórias do Maribor, 27 empates e 24 do Donzali. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Maribor vem sofrendo gols em 5 jogos e o Donzali vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Kuopio versus o Lahti. Trago essa partida na Finlândia, Veikkausliiga com mercado de vitória seca para casa. O Kuopio tem 70% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lahti tem 28% no histórico, 24 vitórias do Kuopio, 14 empates e 23 do Lahti. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Lahti vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros o Kuopio venceu todas as últimas 6 partidas e em sua casa o Kuopio venceu 5 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Baka Topola contra o Novi Belgrade. Trago essa partida na Superliga da Sérvia com over 1,5 gols. Baka Topola tem 66% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novi Belgrade tem 61. No histórico, são 2 vitórias do Baka Topola, com a média de gols de 1,5 gols. Em séries, o Baka vem marcando gols a 6 jogos, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, eu trago o River Plate contra o Lanús. Trago essa partida na primeira divisão da Argentina, com o mercado de over 1,5 gols. O River Plate tem 68% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lanús tem 67%. No histórico, 18 vitórias do River Plate, 5 empates e 15 do Lanús. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, River Plate vem marcando gols em casa, jogando a 10 jogos. E o Lanús vem sem empates, jogando em casa a 5 jogos. Os últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do River Plate, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ludogorets versus CSKA Sofia. Trago essa partida na Parva Liga da Bulgária com over 1,5 gols. Ludogorets tem 56% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. CSKA tem 61 no histórico, 23 vitórias do Ludogorets, 16 empates e 7 do CSKA. A média de gols é de acima de 2 gols em séries. Ludogorets vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o CSKA vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Ludogorets, over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Peñarol contra o Atlético Fênix. Traga essa partida no Uruguai com o mercado de empate anula para casa. O Peñarol tem 63% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Fênix tem 67 também, verificando o histórico 20 vitórias do Peñarol, 10 empates e 5 do Fênix. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fênix vem marcando gols a 5 jogos. E nos últimos encontros, o Peñarol venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Peñarol venceu 4 das últimas 6. Então, para essa partida, eu separei o empate anula para casa, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Guarani contra o Goiás. Trago essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada. Na forma recente, o Guarani tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Goiás tem 28%.
No histórico, 9 vitórias do Goiás, 3 empates e 3 do Guarani. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Guarani vem sofrendo gols a 8 jogos e o Goiás vem sofrendo a 7. Últimos encontros, under 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Vasco. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com over 1,5 gols. O Atlético Mineiro tem 53% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 67 no histórico, 10 vitórias do Atlético Mineiro, 6 empates e 3 do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vem sofrendo gols a 10 jogos e o Vasco vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas marcam, temos em 5 das últimas 6 também. E a probabilidade é grande, então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bahia contra o Corinthians. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Bahia tem 57% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Corinthians tem 39. No histórico, 8 vitórias do Bahia, 6 empates e 2 do Corinthians. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem sem empates a 5 jogos e o Corinthians vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bahia, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sandjarna versus o Pilkir Reykjavik. Traga essa partida na Overstate da Islândia com o mercado de over 2,5 gols. Sandjarna tem 59% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pilkir tem 39 também. No histórico, 22 vitórias do Sandjarna, 5 empates e 4 do Pilkir. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sandjarna jogando em casa, ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. O Pilkir jogando em casa venceu 4 dos últimos 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Sandjarna, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em 4 dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Breiðablik contra o KR Reykjavik. Traga essa partida com over 2,5 gols também na Overstate da Islândia. O Breiðablik tem 58% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O KR tem 33% no histórico, 3 vitórias do Breiðablik, 2 empates e 20 do KR. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Breiðablik vem sofrendo gols a 6 jogos e o KR Reykjavik vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Breiðablik, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora no Peru, eu trago o Sporting Cristal versus o Sport Boys. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Sporting Cristal tem 66% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sport Boys tem 44% no histórico, 24 vitórias do Cristal, 12 empates e 5 do Sport Boys. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sporting Cristal vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. Ambas marcam na maioria delas. E na casa do Sporting Cristal, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bolívar contra o Always Ready. Trago essa partida na divisão profissional da Bolívia com vitória e empate para casa. O Bolívar tem 54% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Always Ready tem 56% no histórico, 7 vitórias do Bolívar, 4 empates e 2 do Always Ready. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bolívar vem 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. E o Always Ready vem sofrendo gols a 5. Nos últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Bolívar em todas as partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida agora no Chile, Colo-Colo contra a União Espanhola. Traga essa partida com o mercado mais inusitado. Traga essa partida com vitória e empate para casa e mais de 1,5 gols. O Colo-Colo tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. União Espanhola tem 56%. No histórico são 28 vitórias do Colo-Colo, 7 empates e 15 do União. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, Colo-Colo vem marcando 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória ou empate do Colo-Colo na maioria de suas partidas e over 1,5 gols em 5 das últimas 6. O Colo-Colo em casa, ele venceu 2 das últimas 6 partidas e empatou uma contra a União Espanhola. E over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa e over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Botafogo contra o Brusque.
trago essa partida com vitória e empate para casa. Botafogo tem 46% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 50%. Em séries, o Brusque vem empatando as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de vitória e empate do Botafogo em 3 das suas últimas 6 partidas. O Brusque não vence as 5 partidas, então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o Atlético Goianiense. Traga essa partida com empate anula para casa. Fortaleza tem 58% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goianiense tem 28% no histórico, 3 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 6 do Atlético Goianiense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético Goianiense vem perdendo a 4 partidas e o Fortaleza vem vencendo a 3. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Fortaleza em uma das últimas 6 partidas e empataram 3 delas. Em sua casa, o Fortaleza perdeu ou empatou todas as partidas com o Atlético Goianiense. Porém, nos últimos jogos, o Fortaleza ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Goianiense não vence fora de casa há muitos jogos. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o Atlético Paranaense. Trago essa partida com o mercado de ambas marcam sim. O Bragantino tem 45% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Paraná tem 50% no histórico, 3 vitórias do Bragantino, 4 empates e 4 vitórias do Atlético Paraná. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries, o Bragantino vem sofrendo gols há 10 jogos e o Atlético Paraná vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Bragantino, ambas marcam em 2 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, ambas marcam sim, beleza? Próxima partida, o Juventude contra o São Paulo. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols. São Paulo tem 49% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 56% no histórico, 10 vitórias do São Paulo, 4 empates e 3 do Juventude. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O São Paulo vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Juventude, under 3,5 gols nas 3 partidas disputadas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Náutico contra o Atlético Clube. Traga essa partida com over 1,5 gols. Na Série C do Brasileirão, o Náutico tem 40% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atlético tem 61%. Em séries, o Atlético vem marcando gols jogando em casa nos últimos 8 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Argentina, Defensa e Justiça contra o Boca Juniors. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Boca tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, na forma mais 161% de aproveitamento nos 9 jogos, e o Defensa tem 22%. No histórico, 9 vitórias do Boca, 4 empates e 2 do Defensa. A média de gols é de abaixo de 1,5. Em séries, o Defensa e Justiça vence vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Defensa e Justiça, under 3,5 gols também em todas as partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cuiabá contra o Fluminense. Separa essa partida com vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e o Cuiabá tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 11%. No histórico, 4 vitórias do Fluminense, um empate e uma vitória do Cuiabá. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cuiabá vem a 6 jogos marcando gols e o Fluminense vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, temos vitória e empate do Cuiabá em 2 das últimas 6 partidas. Em sua casa, o Cuiabá venceu e empatou 2 das últimas 3 partidas nos últimos jogos nos campeonatos. O Cuiabá venceu e empatou a maioria de suas partidas, enquanto o Fluminense ele vem perdendo e empatando fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, agora na Costa Rica, Liga FPD. Traga essa partida da Deportiva Alajuelense contra o Santos de Guapiles com vitória seca para casa. O Alajuelense tem 75% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos tem 39% no histórico, 45 vitórias do Alajuelense, 11 empates e 16 do Santos. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Alajuelense venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Alajuelense em 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora. Bora, galera, com o nosso Bilhete Caipora. Eu trago para vocês o Levadia Talim para vencer a partida contra o Curaçao.
Foz para vencer o primeiro tempo contra o Whiskey Jarvey. Separei over 1,5 gols para o Dodogores contra o CSKA Sofia. Vitória empate para casa para Bolívar de La Paz contra o Always Ready. Separei o Fortaleza um empate anula contra o Atlético Goianiense. E um under 3,5 gols para Defensa e Justiça contra o Boca Juniors. Uma odd total de 3,47 para vocês, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Telegram. Enviarei mais um bilhete lá para vocês, fechou? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!